Uma outra pergunta que sempre deve surgir: o que é o inferno? O que é esse lugar de condenação? O que é esse inferno que é tão falado na Bíblia, mas que muitas das vezes é esquecido nos púlpitos? Nós precisamos ter uma compreensão, irmãos, de que nós vamos à igreja, nós congregamos e nós precisamos ter consciência de que a igreja, a pregação, ela não existe para satisfazer os nossos desejos materiais, mas a pregação, ela existe para ensinar o povo de Deus a se livrar do inferno, a se livrar da condenação eterna, de onde Jesus nos livrou, mas que muitas das vezes nós queremos retornar para lá. Percebem isso? Percebem que nós temos uma síndrome de que nós desejamos os prazeres deste mundo, mas que esses prazeres deste mundo podem nos levar ao inferno. E nós precisamos ter segurança da nossa salvação, a ponto de dizer que Jesus nos remiu do pecado e não desejamos mais de maneira nenhuma os prazeres deste mundo. E não é por medo que nós precisamos falar isso, mas por convicção de que o sacrifício de Jesus Cristo para nós foi vida e paz, né? Então nós não temos necessidade mais das coisas deste mundo. Mas aqueles que desejam as coisas deste mundo, eles vão ser lançados no fogo eterno, porque afinal de contas, os homens que não desejarem Deus, eles irão para um lugar onde Deus não está. E aí é a mesma lógica do mal. O inferno não é um Deus mau que cria o inferno para punir. Não. O inferno é a completa ausência da graça e do amor de Deus. Mas as Escrituras demonstram esse inferno como um lugar de sofrimento e castigo eternos. Marcos 25, 41 a 46, Apocalipse 20, 11 a 15. É também um lugar de fogo e escuridão, conforme está escrito em Judas, versículos 7 e 13. É um lugar onde haverá choro e ranger de dentes, como diz em Mateus 8, 12, 13, 45 a 50, 22, 13, 24, 51 e 25, 30. Tudo isso no livro de Mateus. É um lugar de destruição e tormento, de acordo com 1 Tessalonicenses 5, 3, 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9, 2 Pedro 3, 7, Lucas 16, 23 e Apocalipse 20, 10. E ali, irmãos, é um lugar de derramamento da ira de Deus. Vocês percebem que você tem dois lugares para ir. Um lugar aconchegante, bem climatizado, onde você é bem alimentado. E se você não vai para aquele lugar, só te resta a miséria, vamos falar assim. Então, quando nós caímos no pecado, só nos restava a miséria. Então, o inferno é claramente o destino natural do homem após a queda. E o homem ele só consegue ser restaurado ao paraíso de Deus, à cidade santa, a Nova Jerusalém, ao céu, pelo sangue de Jesus Cristo. De modo que o homem que não se entrega a Jesus Cristo, ele permanece na miséria. Ele permanece na miséria. E aí nós vamos para a segunda pergunta desse slide. Por que existe um lugar de condenação? Ora, se Deus ele é o sumo bem, e nós já vimos que ele é o sumo bem, e que ele não é capaz de ser mal, ele não é capaz de fazer maldades, né? Como Satanás ele faz, como o homem faz. Deus ele
permite o mal, mas ele não é o autor do mal. Assim, o homem que está distante de Deus, distante da bondade, ele está na miséria, na maldade, na condenação. Porque não existe salvação fora de Deus. E não tem como Deus me salvar se eu não quero essa salvação. Não tem como. O inferno, ele é a pura ausência da graça de Deus. Ele é plenamente a ausência da graça de Deus. O Senhor Jesus, ele fala, né, que existe um ditado popular, na verdade, que diz que o sol nasce para todos. E o Senhor Jesus, ele fala que a chuva cai para os justos e injustos. Não é isso? Então, assim, o que é isso? É a graça comum de Deus. É a graça que cai sobre justos e injustos, a graça que permite o sol cair sobre justos e injustos, na lavoura do justo e do injusto. E enquanto isso acontece, o injusto, ele não consegue perceber que ele está no estado de miséria, porque ele está desfrutando de uma graça que Deus dispensou para ele, que não é a graça salvadora. Certo? O lugar de condenação, ele é a escolha pessoal do homem em viver longe de Deus. E quando o homem ele escolhe viver longe de Deus, depois que essa graça comum acaba, só resta choro e ranger de dentes, que é o fogo eterno. É o que resta. Naquele momento, o homem ele não vai conseguir clamar por misericórdia, porque ele está tendo a chance. Deus está ali convidando ele por meio de seus pregadores, por meio de seus profetas. Mas o homem, ele está confortável, não sabendo que está debaixo da graça comum de Deus. E por isso ele não quer saber de Deus, ele só quer saber do que Deus tem para oferecer. Isso hoje acontece muito nas nossas igrejas, na igreja como um todo. As pessoas só querem o benefício de Deus, mas não querem viver uma vida como Deus exige que ela seja vivida. Portanto, tudo que hoje nós desfrutamos de bom é fruto da graça de Deus. Mas Deus ele não vai forçar ninguém, meus irmãos, entendamos. Deus não vai forçar ninguém a estar com Ele. Mas Ele recebe a todos de bom grado. Todos que o desejarem de bom grado, Ele está pronto para receber. Ele não vai encurtar a mão dele para ninguém. Como está escrito na palavra, a mão do Senhor não está encurtada para que não possa ajudar. Pelo contrário, a mão do Senhor está estendida. Mas quando todas as coisas se cumprirem, então o Senhor não estenderá mais a mão dele. Assim, o inferno é a plenitude da falta do amor de Deus. É a plena falta do amor de Deus. Não existe amor de Deus no inferno. E enquanto Deus ele dispõe a ajudar, a salvar, a remir, tem a possibilidade de ser salvo. Mas quando o número dos escolhidos, o número daqueles que receberem o Senhor, for concluído, já não resta mais escapatória para homem nenhum. Os homens, eles rejeitam a Deus, porque mesmo sem perceberem, eles desfrutam de sua bondade, como já foi falado. E a isso nós chamamos de graça comum. Mas só os eleitos de Deus, os que recebem o Senhor como Salvador, terão o direito da graça especial, que é o direito de estar com Ele para sempre. É o direito de viver eternamente com Deus. Pensem bem, se hoje os nossos filhos não desfrutarem da bondade que temos com eles, se os nossos filhos, eles vivem uma bondade aqui. Nós cuidamos dos nossos filhos, damos comida para nossos filhos, damos banho nos nossos filhos,
Mas se quando eles crescerem, eles não quiserem mais isso, eles rejeitarem tudo isso, o que resta para eles? Miséria, sujeira, fome, pestes, doenças. Portanto, o homem ele precisa estar diante de Deus enquanto ele está vivendo a bênção da graça comum. E vivendo essa graça comum, ele tem a oportunidade de abraçar a graça especial. Resumindo para os irmãos, o homem ele desfruta de todo o bem da terra nesse momento. Mas se ele não receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o que resta para ele no fim da vida é simplesmente o pecado e a condenação. O inferno, em outras palavras, é o homem escolhendo viver sem Deus. E aí umas outras duas perguntas aqui para a gente finalizar. Existe um purgatório? A gente ouve falar de purgatório na religião romana, mas nós mesmos não acreditamos em purgatório. Na verdade, a maioria dos protestantes não acredita em purgatório. Por quê? Nós vemos algumas passagens na Escritura que deixam claro que depois da morte só existe condenação ou salvação. Não existe um momento de você ter os seus pecados redimidos. Essa passagem nós vimos quando o Senhor Jesus conta do rico e do Lázaro, por exemplo. Quando o rico morreu, foi levado ao inferno. Quando Lázaro morreu, foi levado ao seio de Abraão. Não existe purgatório para nenhum deles. Não existe purgatório para o rico se arrepender e não ter condição e não precisar ir para o inferno. E não existe purgatório para o Lázaro se redimir, se purificar de coisas que ele ainda não tinha conseguido purgar. Por quê? O que nos lava, o que nos redime é só o sangue de Jesus. Como nós cantamos o hino, só o sangue de Jesus tem poder de nos limpar. Só o sangue de Jesus tem poder de nos lavar e de toda mancha nos limpar. Não é assim que diz? A Escritura também diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Está escrito em Hebreus 9, 27. E essa ideia do purgatório, ela remonta judeus bem antigos que oravam pelos mortos, mas que os judeus da época de Jesus não concordavam com isso, são judeus sectários, é uma seita judaica que acredita nisso, que acreditava nisso, né? Não tenho certeza se ainda existe hoje esse tipo de crença, mas no cristianismo a ideia do purgatório se torna dogma na Igreja Romana a partir de 1274, no Segundo Concílio de Lyon. A partir daí é falado de purgatório como dogma na Igreja Católica. E aí, para a gente finalizar, como já foi até falado, né? Qual que é o poder do diabo no inferno? Nenhum. Nenhum. O diabo não tem poder nenhum no inferno. É Deus quem governa o inferno e os espíritos. E por fim, ele lhes dará punição no fogo eterno. E aqui nós não vamos entrar muito, porque eu acredito que já foi falado nos tópicos anteriores, então imagino que seja suficiente aqui para nós. Se vocês ouviram um choro de bebê aí no fundo, meu filho que acordou aqui, mas já peço perdão. E com isso, a gente conclui, meus irmãos. Que Deus seja louvado por mais esse momento especial e glorioso que o Senhor preparou. Que a graça e a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja em nosso coração. Que os próximos pontos de doutrina o Senhor também nos dê a graça de poder abordar e explicar com devoção, com temor,
Se algo não ficou claro para os irmãos aqui, escreva para nós, nos informa, para que nós possamos dar a resposta e a solução de acordo com o que o Senhor colocar no nosso coração e no nosso entendimento. Fiquem todos com Deus e que o Senhor seja conosco até o dia da sua vinda gloriosa que esperamos ansiosamente. Deus abençoe.